Então, pessoal, o segundo turno chegou. Estou gravando este vídeo no sábado, dia 26, mas se tudo der certo, vai ser publicado no domingo, dia das eleições do segundo turno. Meu município não tem, mas 51 municípios brasileiros terão segundo turno e são cidades importantes de forma geral por serem grandes e tem muita capital ainda em disputa, né? Talvez Fortaleza seja realmente o lugar que vai ter um palco, que vai ser um palco, melhor dizendo, para a grande disputa entre PT e PL, entre Lula e Bolsonaro, que se estende por vários municípios que estão em disputa ainda. Uma coisa bastante importante que traz agora uma leve inclinação nas pesquisas, ainda que dentro da margem de erro, para o André Fernandes, que é o candidato do PL, que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, inclusive. É uma margem muito pequena, está dando 1% de diferença aqui, mas é suficiente para a vitória com certeza, mas nada definido. É voto a voto que essa eleição vai ocorrer, ao que tudo indica. Mas, enfim, não só em Fortaleza, Cuiabá também tem uma disputa voto a voto entre PT e PL e vários outros municípios em que coisas muito engraçadas andam acontecendo, verdadeiras baixarias, né? Debate aqui interrompido por conta de acusações mútuas, troca de insultos, livro pornográfico aqui, né, com passagens pornográficas sendo lançado, trazido ao debate, né, e outras coisas também que a gente vai ver aqui de outros municípios. Vamos fazer um apanhado geral dessas cidades mais importantes, mais relevantes para estas eleições, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. São Paulo eu vou tratar em um vídeo à parte, que eu não sei se sai antes ou depois desse aqui, mas vou gravar ainda falando sobre São Paulo, né? Como é que está a situação em Fortaleza? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar referenciado no final deste aqui, sobre Fortaleza, uma disputa muito acirrada entre o Evandro Leitão, que é deputado estadual e é o candidato do PT ao governo da capital cearense, contra o André Fernandes, que é o candidato do Bolsonaro, o candidato do PL lá no Ceará, né? Então, isso aqui envolveu, inclusive, a questão da virada de apoio do partido do Ciro Gomes, que decidiu apoiar o candidato do Bolsonaro, desta vez rompendo um período grande, longo talvez, desde o início aí, né, de apoio a candidatos de esquerda em Fortaleza. Uma coisa assim que repercutiu bastante, causou revolta em partidos da esquerda, inclusive, nessa situação, mas que mostra de forma clara um total equilíbrio nesse cenário. Estamos aí falando realmente de voto a voto, né? Aqui o levantamento Atlas Intel trouxe o André Fernandes um pouco acima aqui, considerando só os votos válidos, tá? Do que o Evandro Leitão do PT, mas tem outras pesquisas também que trouxeram esse resultado. E quando começa a aparecer com muita frequência assim, a tendência é que realmente as coisas acabem se desenrolando dessa forma. O pessoal parece que está mais cuidadoso com esse negócio de pesquisa esse ano. Veja o caso de São Paulo, por exemplo, em que o resultado foi mais ou menos o que as pesquisas estavam apontando já nas últimas 2 semanas da campanha, né? Ou seja, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno, né? Algumas sim estavam apontando o Marçal em primeiro, eventualmente em segundo, mas de maneira geral era esse cenário. E é claro que o Marçal teve aquela questão do laudo lá que prejudicou ele bastante no final. Então Fortaleza é sim um município-chave, tanto para o PL quanto para o PT, né? O PT tenta se recuperar do baque de 2020 e tenta ter mais capitais no Brasil, né? Aliás, ter capitais, que não elegeu nenhuma capital ainda, está disputando algumas, e Fortaleza é uma daquelas poucas em que há uma chance real do candidato petista ser eleito, mas com um pouco menos de tração que o candidato do PL, ao que as pesquisas indicam neste momento, né? E é importante para o PL porque é uma capital nordestina. O PL no Ceará não teve um resultado tão expressivo assim este ano, né?
Então, realmente, é uma disputa voto a voto que vai ser decisiva para ambos os partidos, em nível, pelo menos, estadual, né? Não apenas a questão de Fortaleza está bem dividida, como Cuiabá também tem um cenário desse tipo aí, né? Em Cuiabá, tá aqui o vídeo de Cuiabá, aconteceu um negócio bastante curioso, vou colocar esse vídeo aqui primeiro, depois tem outro vídeo para a gente ver também, que é o Abílio, que é o candidato do PL, esse senhor aqui, né? Pelo que eu entendi, esse debate é daquele tipo em que você tem um tempo total para falar, né? Então você tem uma quantidade X de minutos e aí você fala algo, pergunta para o seu adversário, ele responde, usa o tempo dele ali durante um determinado período, aí você fala novamente até o tempo cair de ambos, né? O que o Abílio fez, né? Ele gastou o tempo dele inteiro de uma vez, numa tacada só, e depois foi ali tomar Coca-Cola na bancada dele, né? Ele usou para elencar as propostas dele de uma vez e fugiu do debate, então, né? Falou vote 22 aí, falou com o Lúdio do PT, né? Falou, boa sorte aí com o seu tempo restante, né? Vamos dar uma olhada no que aconteceu, olha só. Isso, vote 22 e confirma. Muito obrigado, boa sorte com o seu tempo aí. Tchau, tchau. Bom, para você que está nos assistindo, eu fiz uma pergunta para ele sobre quanto... Então, ficou muito engraçado porque o pessoal ali não sabia como reagir, né? Enfim, a câmera ficou só no cara do PT, que eu não vou ficar dando espaço para ninguém do PT, obviamente, no meu canal, mas foi engraçado pra caramba. Não sei se foi estrategicamente bom ou não, né? Ou se ele simplesmente não queria se envolver em algum tipo de debate com o candidato petista. A verdade é que as pesquisas mostram que está 50% a 50%, exatamente um equilíbrio total. Parece que Cuiabá vai ser voto a voto, mais um caso de PL versus PT, né? Então aqui o PT tem chance real de vencer, sim. Agora, outros municípios como Porto Alegre, Maria do Rosário vai perder, Natal, provavelmente a menina lá, a candidata lá progressista vai perder também, né? Então aqui são os municípios mais cruciais para o PT de forma geral, nas capitais. Mas tem outras cidades também, como disputas acontecendo e muita coisa engraçada rolando também, inclusive, né? Mais um candidato aqui do PL, o Eduardo Cury, contra o senhor Anderson Farias aqui do PSD em São José dos Campos, né? PT mesmo não tem nessas cidades, é impressionante. Aliás, tem Diadema e Mauá também, que a gente vai conferir os resultados depois, como que a coisa ficou, né? Então, houve um debate ontem à noite, sexta-feira, dia 25, e deu uma treta ali, né? Porque o Cury, né, o Eduardo Cury, ele falou que o rival não tem caráter, né? E aí o atual prefeito ganhou um direito de resposta, falou que o candidato do PL é deselegante, e aí o cara levantou, começou a reclamar, teve uma discussão aí e tudo mais, enfim. O debate foi interrompido aí, né? E o jornalista lá, o âncora, chamou os comerciais novamente aí, né? Então, o Anderson Farias ganhou o primeiro turno, né? Ficou em primeiro lugar aqui, e o Cury ficou um pouco abaixo no segundo lugar. Aqui eu não via a pesquisa desse município para ver como é que está a possibilidade, não, né? Agora, tá rolando também em Belo Horizonte, né? O candidato do PL e do PSD também, né? A mesma dobradinha aqui, que é o Bruno Engler e o senhor Fuad Noman. Inclusive, o Fuad Noman conseguiu na justiça que fosse tiradas as publicações que falavam desse tal livro dele aqui, né? Que não é pornográfico, né? Que se chama Cobiça, é um livro erótico, né? Pode-se dizer assim, mas tem ali, né? Realmente uma passagem meio esquisita ali nesse livro, não sei se você já viu e tudo mais, né? Mas realmente é um livro assim um pouco perturbador, eu diria, e está sendo usado com bastante propriedade pelo senhor Bruno Engler nessa reta final da campanha lá em Belo Horizonte, né? Então aqui, por sinal, Belo Horizonte é uma grande derrota para o PT, que teve uma votação patética, pífia, no município, está praticamente arruinado em Belo Horizonte, né? Curiosamente, Contagem, que é logo do lado de Belo Horizonte, elegeu em primeiro turno um candidata, não lembro, do PT, né? Essas coisas acontecem, né? Teve mais treta também, mais coisa engraçada agora em São José do Rio Preto, também em São Paulo, né? Mais um candidato do PL aqui, né? O coronel Fábio Cândido, contra o
candidato Itamar Borges, né? Então, foi o coronel Fábio Cândido, que é esse aqui, que levantou uma questão aqui de cunho, vamos dizer, sexual também em relação ao seu adversário, que foi bastante engraçado. Vamos ouvir isso aqui. Dá uma ouvida. Aliás, nem gostaria de falar disso, mas ele critica muito a gente, né? Ele que teve, né, sérios problemas conjugais, né? É um traidor de mulher, né? Delegado lá de Santa Fé do Sul, nosso amigo, né? E gosta de algema porque faziam orgias com algemas. Realmente a política brasileira, meu amigo, não é para amadores, não é brincadeira, realmente o nível da situação, né? Ânimos aflorados, o tudo ou nada da campanha. Agora não adianta ficar com medo nem nada do tipo. Quando há um segundo turno pela frente ainda, o cara tenta dar uma amenizada, mas agora que é o tudo ou nada, o pessoal tá pegando pesado realmente. É aquela história, né? Se o Guilherme Boulos vai na igreja, né, para conseguir voto, por que o resto da galera não iria também dar uma apelada nessa situação, né? Então, posteriormente, vamos fazer aí uma análise, né? Tá acontecendo uma coisa na rua aqui de casa, né? Tá uma bagunça feroz. Vamos fazer uma análise posterior do resultado, do saldo final deste segundo turno aí, que não vai mudar tanto assim o balanço geral das prefeituras, mas tem municípios importantes com bons orçamentos e com boa visibilidade que podem acabar catapultando a carreira de alguns políticos aí. Tem esse interesse envolvido também nessa história. Eu vou deixar linkado aqui do lado o tal vídeo que eu falei sobre Fortaleza, tá muito interessante, vale a pena você conferir. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.